O Japão com certeza é o país mais diferente do mundo, que desperta interesse e curiosidade em várias pessoas. E nesse vídeo eu vou te mostrar as japonesas caçadoras de gaidins, os serviços considerados ilegais que envolvem a prostituição no Japão e muitos outros temas que eu aposto que alguns deles você nunca ouviu falar. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Prostituição no Japão. A prostituição é considerada uma prática ilegal no Japão e vender serviços de relações sexuais acaba sendo um dos meios mais lucrativos para as pessoas que fazem o intercâmbio dessa prática dentro do país. E para contornar a lei, alguns lugares e estabelecimentos mascaram seus serviços como casas de massagens, clubes de hospedagem e clubes de encontros, no quais as trocas de dinheiro por serviços sexuais é disfarçada. Muitas pessoas que procuram esse tipo de serviço não fazem ideia de quem ou o que está por trás de todo esse contexto. Os casos podem ser os mais sombrios e perturbadores do que você pensa. Desde jovens estudantes que vendem o seu corpo para pagar os estudos, até jovens asiáticas que são trazidas de países mais próximos pobres, como a Tailândia, Vietnã e entre outros países do Sudeste Asiático. Eu aposto que você já ouviu falar no Distrito da Luz Vermelha no Japão. Basicamente, são áreas específicas onde a prostituição e o entretenimento adulto são encontradas de forma mais concentrada. Esses distritos podem ser encontrados em algumas cidades japonesas. O mais famoso dentre eles é o Kabukicho, localizado em Tóquio, o maior distrito da Luz Vermelha do país. Nesse distrito, você irá encontrar uma infinidade de bares, clubes, casas de karaokê, casas de banho públicas, saunas e estabelecimentos de entretenimento adulto, que geralmente são identificadas por vitrines chamativas e placas iluminadas anunciando serviços disponíveis. É importante notar que nem todos os estabelecimentos no Distrito da Luz Vermelha estão envolvidos em atividades ilegais. Alguns podem oferecer apenas entretenimento adulto ou serviços de acompanhamento que não envolvem relações sexuais. Não pense que a existência desses lugares condenam todos os demais estabelecimentos que oferecem esses tipos de serviços. Muitos lugares oferecem de fato o que divulgam, mas saber o que é real e enganoso em um país diferente do nosso torna-se muito mais difícil, tanto que muitos gaidins, como são conhecidos estrangeiros, acabam sendo vítimas fáceis de golpistas. Existem um outro tipo de entretenimento adulto conhecido como deriheru, que são serviços especiais de acompanhante oferecidos por algumas agências. Geralmente, a pessoa interessada nesse tipo de serviço liga para a agência e seleciona um acompanhante através de um catálogo e descrições fornecidas. Após a reserva ser feita, o cliente é orientado a encontrar a moça em um local determinado, que pode ser combinado na hora de fechar o serviço, tais como hotel, apartamento alugado ou até mesmo na sua casa. Tudo vai depender do acordo e do seu bolso. É importante destacar novamente que nem todas essas agências estão ligadas a essas práticas ilegais. Algumas atendem pessoas que se sentem solitárias, que acabam alugando amigos, pais fictícios, marido, esposa e assim por diante. Existe ainda outro termo que define uma categoria diferente de prostituição, sendo esse nas ruas e um pouco menos escondido, que é o tachimbo. Praticamente não existem informações sobre isso em português ou inglês, apenas em japonês. Mas basicamente, o termo tachimbo define o que seriam garotas de programa aqui no Brasil. Mulheres geralmente jovens que ficam de pé nas ruas oferecendo abertamente seus serviços e negociando aos homens que passam ali pela rua. O mais assustador disso tudo é que isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive sob a luz do dia, sem precisar ser à noite. Então você que é estrangeiro e vai a determinados lugares do Japão, como Kabukicho, tenha bastante cuidado ao ser abordado pelas ruas e se mantenha longe desses tipos de coisas, porque você não sabe a procedência dessas mulheres e muito menos onde elas podem te levar. Aceitar um serviço desses com certeza é uma burrice sem tamanho e pode te colocar em uma situação de risco que com certeza você não vai querer estar. O Japão é um país difícil de ser acessado. Um país com muitas qualidades e vantagens de se visitar e de viver, que infelizmente nem todo mundo pode alcançar.
Mas se tem uma coisa que com certeza te coloca no topo das pessoas qualificadas para ir para o Japão e conseguir grandes oportunidades nesse país, ou ainda mesmo no Brasil, é dominar a língua japonesa. 日本に住んでないね。今ブラジルにいる。俺完全に日本に住んでる人かと思ったわ。 A língua japonesa é um idioma que vem ganhando fama no Brasil recentemente, principalmente por conta dos animes e da cultura japonesa no geral. Talvez você mesmo goste de doramas ou de coisas relacionadas ao Japão, mas o que não te falaram é que saber esse idioma pode abrir portas e oportunidades que poucas pessoas no mundo têm. Pouquíssimos brasileiros sabem inglês, japonês muito menos. Isso torna essa língua mais cara e mais valiosa para o mercado de trabalho, porque é difícil encontrar pessoas que dominem o idioma. E isso não é porque o japonês é impossível de aprender, mas porque a forma como ensina o idioma aqui no Brasil é muito ruim. Muitos não fazem ideia de que é possível aprender japonês em pouco tempo, usando coisas que você gosta e já consome todos os dias, como animes e doramas, por exemplo. Mas hoje eu trouxe uma oportunidade única para você que quer aprender uma nova habilidade, que pode melhorar muito a sua vida e abrir portas que nenhum outro idioma vai. Aprender japonês hoje pode aumentar muito suas oportunidades de ganhar muito mais e ter uma vida mais confortável com sua família. Quem sabe até de se mudar para um país incrível como o Japão. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso enquanto se diverte. Se você quer descobrir como agarrar essa oportunidade ainda hoje e já começar a traçar um novo caminho para uma vida melhor, aprendendo uma habilidade tão valiosa sem precisar sofrer por anos, clica no primeiro link aqui da descrição, que lá você vai encontrar uma apresentação que vai te explicar tudo em detalhes. E bem-vindo ao mundo da língua japonesa. Golpes nos gaijins. Apesar de sim, o Japão ser um país conhecido pela honestidade e bondade da população, e por ser um país extremamente seguro, não dá para dizer que não existem pessoas desonestas no meio de todo esse povo. Se você é estrangeiro e está de viagem ao Japão, você deve estar pronto para alguns tipos de golpes comuns que acontecem por lá, que são relatados pelos próprios estrangeiros que vivem no país e até mostrado como alerta em alguns sites de viagens. Dentre os mais comuns podemos citar o golpe das doações. Tenha muito cuidado a ser abordado nas ruas nesses lugares mais movimentados, como Shibuya ou o próprio Shinjuku. Esse golpe geralmente acontece com uma pessoa de traços asiáticos se aproximando de você falando inglês, quase nunca japonês, mostrando documentos de um desastre recente com relatos bem convincentes. Essas pessoas te entregam até um cartão para provar a veracidade do ocorrido e a organização a qual ela faz parte. O discurso da pessoa pode ser muito convincente e geralmente ela te pedirá doações, porque podem ser apenas tentativas de golpes e de sugar o seu dinheiro. Golpe dos bares em Shinjuku. Shinjuku é citado aqui por ser uma das regiões com maiores ocorrências nesses tipos de golpes, mas eles podem ocorrer em qualquer lugar do país, principalmente nas regiões mais movimentadas. Basicamente, esse golpe consiste em atrair estrangeiros para determinados bares, geralmente por mulheres atraentes, oferecendo ofertas e preços extremamente baratos, ou dizendo que o estrangeiro paga um único valor e bebe a noite inteira. No local, a bebida dessas mulheres são diluídas para que elas não fiquem bêbadas, enquanto os estrangeiros são induzidos a beberem demais. Às vezes, os drinks são até alterados, para facilitar roubos ou situações confusas. Além disso, as bebidas que você beber serão cobradas ao final, gerando valores muito maiores do que foram prometidos e colocando o estrangeiro numa enrascada. E para piorar a situação, saiba que a polícia dificilmente conseguirá livrar a sua pele, uma vez que se trata de uma questão civil entre o dono do estabelecimento e você. Máfia japonesa. Uma das organizações criminosas mais conhecidas no Japão é a famosa Yakuza. Essa organização se diferencia de todas as outras no mundo todo, pois é composta por diferentes grupos chamados de famílias ou clãs, com uma hierarquia estruturada e códigos de conduta próprios. As origens da Yakuza remontam ao século XVII, mas seu auge foi na segunda metade do século XX, com o florescimento do submundo causado pelo desenvolvimento econômico japonês
após a Segunda Guerra Mundial. Embora a modernização do país e a força policial tenham resolvido grande parte do problema e quase que enterrado a Yakuza no passado, a máfia ainda domina e controla algumas áreas da sociedade japonesa há décadas, e é motivo de medo de muitos japoneses. Um fato interessante é que muitas pessoas acreditam haver uma certa conexão entre o Sanja Matsuri e a máfia japonesa. Sanja Matsuri é um festival religioso, onde diversos homens, cheios de tatuagens de um estilo de arte específico, se exibem e participam em público desse evento. Muitos desses, ou a grande maioria, acredita-se que sejam membros da máfia japonesa, já que um dos seus símbolos mais fortes são as tatuagens enormes por todo o corpo. A sociedade japonesa desaprova as tatuagens por relacioná-las ao crime e à marginalidade. Para a Yakuza, elas simbolizam lealdade ao grupo e resistência à dor, já que elas costumam ser feitas com método tradicional, com varas de madeiras e agulhas, sendo mais lento e doloroso. Como a relação do Japão com essas tatuagens é muito problemática, as pessoas tendem a escondê-las na maioria das vezes, pois são proibidas de acessar a maioria das fontes termais, academias e piscinas públicas no país. Um dos argumentos apresentados é de que essa proibição existe por conta de muitos membros da Yakuza serem tatuados. Mesmo assim, muitos estrangeiros não veem isso com bons olhos e fazem fortes críticas ao que dizem ser preconceito de japonês. Gaijin Hunters. Existem muitas japonesas que são obcecadas por estrangeiros. Essas são as famosas Gaijin Hunters, ou caçadoras de estrangeiros. Basicamente, elas são mulheres do Japão que fazem de tudo para ter um estrangeiro por perto e se relacionar com ele. Antes que isso pareça uma vantagem ou ponto positivo para você brasileiro, calma que eu vou te explicar o porquê isso ultrapassa os limites da estranheza e pode até ser perigoso para você se relacionar com mulheres assim. Bom, a parte estranha começa quando essas mulheres começam a te tratar como uma espécie de famoso, querendo tirar fotos de você, te apresentar para várias pessoas sem nem te conhecer direito. Sempre pedir para você comprar coisas para ela, como roupa e acessórios caros. Essas japonesas geralmente te querem por perto para se exibir, pois namorar um estrangeiro rico não é para qualquer uma. Se você andar com roupas simples pelas ruas, não se preocupe, nenhuma delas irão te abordar, disso você pode ter certeza. Após essas mulheres conseguirem o que querem, elas somem. O mais preocupante e perigoso é o fato de algumas dessas mulheres serem casadas, e isso acaba te colocando em uma situação muito mais complicada do que você pensa, caso o marido venha querer tirar satisfações com você. O que você faria se o marido de uma dessas mulheres fosse da máfia e viesse atrás de você? Me responde aí nos comentários e me diga qual desses assuntos você ainda não tinha ouvido falar sobre o submundo do Japão. Lembrando que o Japão não se resume a esse submundo que eu acabei de mostrar, e você pode conhecer mais sobre o Japão clicando nos vídeos que estão aparecendo para você agora na tela final. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado.